Vamos então agora, meus irmãos, à leitura da palavra do Senhor. E o sermão que será lido aqui hoje foi escrito pelo reverendo Klaas Stan, já falecido, que serviu nas igrejas da Holanda e também nas igrejas reformadas do Canadá, nas quais a Junta de Missão tem cooperado para o trabalho aqui no Brasil. Vamos então ao livro, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Vamos ler também alguns versículos do livro de Salmos. Vamos primeiro até o Salmo de número 12. Salmo 12, versículo 1, 2 e 4. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos do homem. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Vamos agora ao Salmo de número 34. Versículo 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Voltemos lá para o Salmo de número 15, versículos de 1 a 3. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho.
Vamos agora lá para o final, no Salmo 141, no versículo 3. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E por último, o Salmo 103, versículos 3, 4 e 5. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Vamos ler também alguns versículos do livro de Salmos. Vamos primeiro até o Salmo de número 12. Salmo 12, versículo 1, 2 e 4. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos do homem. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Vamos agora ao Salmo de número 34. Versículo 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Voltemos lá para o Salmo de número 15, versículos de 1 a 3. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Vamos agora lá para o final, no Salmo 141, no versículo 3. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E por último,
o Salmo 103, versículos 3, 4 e 5. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vamos agora ler o texto do Dia do Senhor 43 do Catecismo de Heidelberg, o qual é o texto da pregação de hoje. Dia do Senhor 43. Pergunta 112. O que se exige no 9º mandamento? Resposta: que eu não devo levantar falso testemunho contra alguém, nem distorcer as palavras de ninguém, não fazer fofoca, nem difamar, não condenar, nem me juntar com alguém para condenar a outrem, precipitadamente e sem o ter ouvido. Antes, devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar, eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade, e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Irmãos, vamos buscar a ajuda do Senhor para a pregação. Senhor, nosso Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua Palavra para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer, para nos edificar. Senhor, dá que os corações estejam prontos e preparados, humildes, para aprenderem com a Tua Palavra, aprender com a doutrina que o Senhor nos traz para que vivamos, para que assim glorifiquemos o Teu nome. Dá, Senhor Deus, também que aqui eu que falo, na minha pequenez, na minha fraqueza, que eu possa ser um instrumento Teu para que o Teu povo possa ouvir de fato a Tua voz e que nada em mim lhes distraia de ouvir a Ti. Que o Teu povo ouça a voz de Jesus Cristo, nosso Salvador, por meio desta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, depois de tratar da vida, do casamento e das posses do nosso próximo, o Senhor prossegue no 9º mandamento para falar sobre a reputação do nosso próximo. Pois este não é apenas um mandamento que proíbe a mentira como tal, mas que proíbe especificamente a destruição da honra e reputação do meu próximo. Devemos entender que a verdade e mentira nunca são coisas abstratas, mas sempre funcionam em um relacionamento. A verdade é uma questão de fidelidade mútua e confiança entre as pessoas. Onde não há verdade, não pode haver confiança, e o relacionamento é destruído. E esta é uma verdade geral, mas tem uma força especial na Igreja do Senhor. No texto que lemos, na carta de Paulo aos Efésios, no versículo 25, nós temos: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, nós pertencemos a Cristo, mas em Cristo, nós pertencemos uns aos outros. Temos um relacionamento específico com irmãos e irmãs na fé. E neste relacionamento não pode haver falsidade.
porque a falsidade vai romper com este relacionamento. A igreja deve ser governada plenamente pela verdade. E, portanto, todos os membros do corpo de Cristo devem amar a verdade. Então, assim, eu resumo esse dia do Senhor e dou o tema desta pregação. O Senhor nos ordena no 9º mandamento a amar a verdade. O Senhor nos ordena no 9º mandamento a amar a verdade. E nós vamos ver 2 pontos aqui. O primeiro é: a verdade deve ser dita. E o segundo, mas nem sempre. Vamos então ao primeiro ponto, e a verdade deve ser dita. O catecismo diz: no tribunal e em todos os outros lugares, eu devo amar a verdade. Esta frase resume praticamente tudo e também nos mostra claramente que o verdadeiro impulso deste mandamento está relacionado, em primeiro lugar, com dar testemunho e dar testemunho em um tribunal. O mandamento é uma questão de dar testemunho ou ser uma testemunha. E veja, você pode estar dando testemunho a favor de alguém. Isso significa que você pode estar diante de um tribunal vendo uma pessoa que pode estar sendo injustiçada. E você vai dar um testemunho a favor dessa pessoa. E nesse caso, você deve falar a verdade. Mas também pode-se ser uma testemunha contra alguém. E essa é a perspectiva peculiar deste mandamento. Ele diz respeito a dar testemunha contra o próximo. Um testemunho que visa condenar o próximo por um crime específico. E temos que entender que em Israel, na Israel antiga, uma testemunha tinha uma função mais ampla do que ela tem hoje na justiça atual. Em Israel, uma testemunha agia quase como se fosse um juiz. E se o testemunho levasse a um veredito de culpa, as testemunhas eram as primeiras a executar a pena. Veja no caso de uma sentença de morte. A testemunha iria iniciar a condenação, atirando a primeira pedra. Atirar a primeira pedra é uma expressão que também conhecemos do nosso Senhor Jesus Cristo. É a tarefa das testemunhas que deram o depoimento incriminador. Vejam só a responsabilidade que a testemunha tem a dar um testemunho contra o próximo. Mas vejam, o mandamento não diz que nunca podemos testemunhar contra o próximo. Pelo contrário, a verdade deve ser dita. Mas a questão é que o nosso testemunho não deve ser falso. Não deve haver falso testemunho. Visto que a vida ou a morte, a liberdade ou a prisão estão envolvidas em um julgamento, a verdade deve ser dita para que justiça seja feita ao próximo. E a Bíblia registra vários casos em que falsas testemunhas conspiraram para destruir o próximo. Vamos lembrar de Jezabel, esposa do rei Acabe. Ela organizou um julgamento simulado contra Nabote. Ela pediu que anciões nobres recrutassem 2 homens malignos para irem diante do tribunal. E eles deviam dizer: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Não havia verdade alguma naquela acusação. E outro caso que eu gostaria de mencionar aqui é quanto aos líderes judeus que levantaram falso testemunho contra Cristo. Vejamos lá em Marcos 14, versículos 56 e 57. Pois muitos testemunhavam falsamente contra ele,
Mas os seus testemunhos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testemunharam falsamente contra ele. Falsamente contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele a quem a Bíblia chama de a testemunha fiel, foi condenado pelo testemunho falso e conflitante de homens vis. E é importante notar que sempre há um motivo oculto por trás do falso testemunho. E geralmente as pessoas fazem porque vão se beneficiar dele. Elas podem ser pagas para isso, subornadas, pressionadas por outras pessoas, ou elas mesmas enxergam que obterão alguma vantagem sobre o próximo dando falso testemunho. De uma forma ou de outra, a falsa testemunha busca melhorar sua posição ou riqueza com um testemunho maligno. Suborno, pressão de grupo e partidarismo foram citados como as principais causas de falso testemunho. Mentir para enriquecimento próprio, para manter amigos ou para promover uma causa, até uma causa que pode ser boa, são motivos usuais por trás de falso testemunho. Às vezes, somos chamados a falar, e pode ser em um tribunal. E o nosso testemunho, meus irmãos, nós sabemos que terá um grande peso. Também em outras situações, sabemos que nossas palavras têm muito peso. Então, devemos ser muito cuidadosos para que o que dizemos seja de fato toda a verdade. Porque a Bíblia diz: o Senhor odeia a testemunha falsa e os lábios mentirosos. O Senhor abomina o engano e a mentira, porque Ele os considera como obras próprias do diabo. Diz o nosso catecismo: engano e mentira são obras próprias do diabo. E vejam, meus irmãos, em nenhum lugar no catecismo, quando o catecismo explica os mandamentos, nós vemos uma relação tão forte do diabo quanto no 9º mandamento. Tá, aí vocês podem se perguntar: mas o diabo não está por trás de todos os pecados? Sim, de fato. Mas este pecado de mentir e enganar é verdadeiramente característico do diabo. É profundamente diabólico. Mentir é o método que o diabo usa para conseguir o que quer e para promover a sua própria causa contra o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse sobre o diabo, lá no Evangelho de João, capítulo 8, 44. Nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Desde o início, já lá no paraíso, o diabo veio com falso testemunho contra Deus. Ali, ele sutilmente distorceu a palavra de Deus, o caluniou, e assim trouxe a mentira ao mundo com uma força permanentemente destrutiva. Destrutiva entre o homem e Deus, destrutiva entre o homem e o seu próximo. E o Senhor diz que aqueles que dão falso testemunho e que mentem e enganam são instrumentos do diabo, filhos do maligno. Vejam, meus irmãos, como esse pecado é sério. O diabo conhece o poder da mentira, o efeito do engano, e quem usa suas táticas é exatamente como ele. O catecismo, portanto, enfatiza que o pecado contra este mandamento está sob pena da pesada ira de Deus. E vamos para Apocalipse. Lá, quando Apocalipse 21 revela que não entrarão em Jerusalém celestial de Deus
Lá revela quem não entrará na Jerusalém celestial de Deus. Lá diz que também todos os mentirosos são especificamente excluídos. Aqueles que amaram as obras do diabo e que levaram uma vida de enganos, sacrificando a verdade e a boa fama do próximo, não têm lugar na cidade de Deus. O Senhor exige que a verdade seja dita. E devemos dizer a verdade, mesmo que isso signifique colocar a culpa em nós mesmos. Se a culpa é nossa, ainda mais devemos dizer a verdade. Devemos admitir totalmente quando a culpa é nossa. Pois devemos amar a verdade. Devemos falá-la e confessá-la honestamente. Não devemos alterar a versão dos fatos, usar motivos egoístas. Devemos contar realmente como é. E veja, há uma conexão muito próxima entre amor e verdade. Os dois sempre andam juntos, assim como o ódio e a mentira andam juntos também. E quando eu falo de amor, esse amor que anda junto com a verdade, eu quero dizer sobre o amor cristão, o dom renovador do Espírito de Deus, o dom mais elevado e duradouro. Refiro-me ao amor de Cristo, o qual Ele infunde em nossos corações, fazendo com que passemos a abominar a mentira e a falsidade. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo fala do amor e escreve assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Um cristão só pode ser feliz quando a justiça é feita, quando a verdade é mantida. Um cristão não pode e não deveria conseguir se alegrar quando o próximo é falsamente acusado e injustiçado. Ao invés disso, o cristão fará tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do seu próximo. E o cristão faz isso não é porque ele acha que aquele irmão é legal, é simpático, e aquele irmão é bom. O cristão faz isso porque este amor de Cristo, o nosso Senhor, o impulsiona a fazer. A verdade flui desse amor de Cristo. A verdade não pode suportar injustiça ou mal feito a ninguém, e nem mesmo a um inimigo. Amor e verdade também estão relacionadas, assim como o coração e a língua. A língua fala aquilo que está nos recessos mais íntimos do nosso coração. Se o coração está cheio de ódio, a língua cuspirá mentiras e falsas acusações. Agora, se o coração estiver cheio de amor, ela trará à tona a verdade, sempre que isso for necessário. Também em Israel, era um grande pecado dar falso testemunho contra o próximo. Pois o Senhor disse: vocês são uma nação da aliança e devem fazer justiça uns aos outros. Meus irmãos, e se isso era verdade na antiga aliança, nas sombras de Cristo, quanto mais isso é verdade hoje, na igreja do Novo Testamento, igreja essa que é governada pela testemunha fiel Jesus Cristo e dominada pelo Espírito da verdade. Se alguém deve falar a verdade uns com os outros, somos nós, membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros pelo sangue de Jesus Cristo. Nós, que somos um só corpo, que partilhamos de um só batismo, nós temos uma única fé no mesmo Pai que está no céu. Mas
lá fora, neste mundo. Quantas mentiras há nesse mundo. Não é fácil, meus irmãos, descobrir e definir o que é verdade. E mesmo em jornais, revistas, onde nós deveríamos encontrar notícias, coisas verdadeiras, o que está acontecendo, nós sabemos que estão recheadas de mentiras. Mas assim como no mundo, nós que ainda somos caídos, muitas vezes, nas nossas próprias vidas, os nossos lares estão às vezes cheios de mentiras. Muitas vezes podemos tecer uma teia de inverdades ao nosso redor para nos protegermos. Podemos criar uma fachada falsa sobre o que somos. E aí, facilmente, nós acusamos os outros de cometer os mesmos pecados que nós estamos cometendo. Mas às vezes vamos ainda mais além. Nós acusamos outros de cometer pecados piores do que os nossos. Podemos sempre tentar desviar a atenção das nossas más ações e, em vez disso, focamos nos pecados dos outros. Podemos até mesmo usar indevidamente a verdade sobre os outros para a nossa própria vantagem. E nós fazemos isso frequentemente. E é por isso que acrescentei aqui nesse sermão que a verdade deve ser dita, mas nem sempre. Então vamos agora ao segundo ponto, que é, mas nem sempre. Então veja, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Significa que a verdade deve ser dita, especialmente em um tribunal. Mas também sempre que a honra e a reputação do próximo devem ser defendidas e promovidas, temos que falar a verdade. Isso significa que há momentos em que eu devo me manifestar, eu devo falar abertamente em nome da verdade e para o benefício do próximo. Sim, nós devemos falar, mas isso significa também que há muitos momentos em que eu não deveria falar. Mesmo que se eu fosse falar, eu fosse dizer a verdade. A verdade não precisa ser dita em toda e qualquer circunstância para todos indiscriminadamente. Existe uma regra que ela não é apenas humana, ela também é sabedoria bíblica. Vocês já ouviram? Falar é prata, mas calar é ouro. Se eu não tenho nada de bom para dizer sobre o meu próximo, por que dizer alguma coisa? Por que eu deveria repassar todo tipo de coisa ruim sobre o meu próximo, mesmo que seja tudo verdadeiro? Qual que é o fim disso? O falso testemunho não diz respeito apenas ao que se diz quando se diz a verdade, mas por quê, como e onde você diz. A palavra falso também tem a ver com a nossa maneira e a intenção de falarmos. Às vezes, dizer o que em si é verdade pode ser totalmente falso, no sentido de que falamos com malícia, buscamos o mal falando a verdade. E vejam em Eclesiastes, o pregador diz: há tempo de falar, há tempo de estar calado e há tempo de falar. Sim, há um tempo para ficar em silêncio. E é a tempo de ficar em silêncio, mesmo que tenhamos muitas coisas a dizer. Veja em Provérbios também, capítulo 17, versículo 27 e 28. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. E lemos na carta de Tiago que, se pudermos controlar a nossa língua, controlamos todo o nosso corpo. A língua é fogo indomável, um mal irrequieto, cheio de veneno mortal.
Da mesma boca procedem bênção e maldição, escreve Tiago. Irmãos, às vezes nós devemos fecharmos a nossa boca e ficarmos em silêncio. Lembro aqui também do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele não quis falar, quando durante o seu julgamento foi interrogado sobre seus discípulos. O Senhor Jesus tinha sido abandonado por eles. Ele podia muito bem ter aproveitado ali e entregado eles, falado mal deles. Mas ele não disse uma só palavra. Ele guardou o silêncio. Ele guardou o silêncio para proteger a reputação e a vida deles. O catecismo considera uma série de casos em que o que é dito pode ser verdade, mas não deve ser dito, ou não deve ser dito de determinada maneira. Vamos pensar na fofoca. E juntem com a fofoca, parente, amigo, ou algum tipo de pessoa que sabe algumas coisas sobre nós e é capaz de repassá-las também. Muitas vezes, meus irmãos, aqueles que falam de nós são da nossa família, são amigos. E quanto a isso, voltamos para Eclesiastes, capítulo 7. Não apliqueis o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Sim, aqueles que dizem as piores coisas sobre nós, podem ser aqueles que estão no nosso círculo mais próximo. Então, a fofoca passou a significar conversa fiável e interminável entre pessoas sobre as outras. E geralmente essas conversas envolvem rumores infundados. Às vezes as histórias até são verdadeiras. Às vezes elas também são comprovadas. Mas na maioria das vezes são meias verdades e não têm comprovação. Geralmente essas conversas são como: olha, você ouviu falar o que aquele irmão fez? E aí a história sempre cresce e piora. Então, nessa situação, o grão da verdade que havia naquela pequena verdade se torna um feixe de mentiras. E muitas vezes, meus irmãos, a fofoca nos leva a condenar alguém precipitadamente ou sem a ouvir. Veja, nós podemos ouvir alguma coisa sobre alguém, e aí nós podemos falar: ah, verdade, era de se esperar. Ou então: ah, eu me espantei que isso não tinha acontecido antes. Olha só, eles são tão estranhos. Podemos nos tornar muito moralistas, fazendo afirmações sobre o próximo. Ah, aquilo que aquele irmão faz é terrível. Olha só como ele fala grosseiro. Ele não tem escrúpulos. E muitas vezes dizemos essas coisas sem primeiro examinar e determinar se todas essas coisas são verdadeiras ou não. Se todas essas coisas são tão ruins assim como está sendo retratado. Espalhar o pior sobre os outros é acreditar no pior, sem fundamento, e é pecado contra este mandamento. A palavra calúnia indica que você se propõe deliberadamente a prejudicar a reputação de alguém, proferindo mentiras ou meias-verdades sobre essa pessoa. Significa que você prejudica a reputação do outro para se beneficiar. A calúnia é o oposto absoluto de defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. E com frequência, temos até prazer em repassar essas informações prejudiciais sobre o nosso próximo. E
porque de alguma forma isso nos faz parecer melhores ou nos sentir superiores. A verdade não precisa ser sempre dita, muito menos meias verdades ou rumores não verificados. Porque muitas vezes nos sentimos compelidos a falar sobre os outros e fazê-lo de uma maneira que não é de forma alguma benéfica para eles. Por que, meus irmãos? Nós falamos assim da boca para fora, provocando problemas para os nossos irmãos. A fofoca é um grande pecado na Igreja de Cristo. E esse pecado causa uma grande quantidade de danos, leva a mal-entendidos, leva a desconfiança. Como temos aprendido, leva até a maldita divisão. Ela destrói o amor que deveria funcionar na igreja. Ela rompe relacionamentos que antes eram firmes. E aí, em vez da verdade, uma caricatura da verdade começa a prevalecer em meio de nós. Irmãos, se não contarmos fofoca, que palavras de verdadeiro valor estamos dizendo uns aos outros? Nas nossas conversas, nós realmente edificamos a reputação do nosso próximo? Ou, em geral, nós estamos gastando as nossas palavras, o nosso tempo, para ficar contando coisas boas sobre nós, nos gabando? Nós, nas nossas conversas, estamos geralmente defendendo a honra do nosso próximo? Ou nós estamos aproveitando para nos justificar por alguma coisa que aconteceu? Talvez não sobrariam muitas conversas se fossem purgadas toda a fofoca e calúnia e julgamento dos outros. Mas então, purgando as fofocas, poderíamos mudar e preencher nossas conversas com outras coisas, falando sobre a alegria e as riquezas da fé, sobre como cumprir melhor o nosso chamado juntos e como consolar aqueles que precisam de consolo. Podemos ler na palavra de Deus que o amor cobre multidão de pecados. Sempre que necessário, a verdade de fato deve ser dita. Mas imagine agora que todos que o conhecem bem começassem a contar a todos tudo que sabem sobre vocês. Isso não seria devastador? Qual seria o resultado se, por exemplo, nosso cônjuge, ou nossos filhos, ou amigos, começassem a repassar algumas daquelas coisas que aconteceram no privado, das quais a gente até já se arrependeu? A nossa reputação não sofreria golpes terríveis? Nós não ficaríamos muito envergonhados com isso? Porque quem conhece nossas fraquezas melhor do que nossas próprias famílias e amigos? Certamente, algumas histórias bem polêmicas, algumas histórias, como podemos dizer, bem suculentas, poderiam ser o resultado disso. Mas isso, meus irmãos, também seria contra este mandamento do Senhor. Mesmo dizer a verdade pode ser uma questão de falso testemunho, pois a verdade nem sempre pode ser dita. Para tudo há um tempo. Também um tempo para ficar em silêncio e um tempo para cobrir em amor os pecados do próximo. Quando nós amamos o próximo, nós não ficamos elaborando sobre as suas fraquezas. Mas nós devemos falar sobre as coisas boas, sobre as suas forças. Mas isso também, meus irmãos,
Não quer dizer que nós não devamos ajudar o nosso próximo com as suas fraquezas. Nós devemos falar a verdade para ele, devemos exortar o nosso próximo, mas devemos fazer isso diretamente a ele, e não espalhar isso pela congregação, nem antes de falar com ele, e nem depois de ser tratado. Isso é amor. Devemos aprender a ser gentis e amáveis em nosso falar sobre os outros. Nossa língua deve ser graciosa e terna. Devemos aprender a ficar em silêncio, sempre que o nosso falar prejudicaria desnecessariamente o nome do nosso próximo. Alguém escreveu uma vez que a pior coisa não é o julgamento de Deus, mas o julgamento de homens. Nós sabemos que isso não é totalmente verdade. O julgamento do nosso Deus será o mais devastador de todos. Mas se pararmos para pensar, é verdade que o Senhor, muitas vezes, é infinitamente mais gracioso em seus julgamentos para com nós do que nós mesmos para com o nosso próximo. Nosso Deus, Ele é tardio em irar-se, Ele é longânimo. E como confessamos toda vez após a celebração da ceia do Senhor, Ele não repreenderá perpetuamente. Isso significa que Ele não proferirá sempre palavras de reprovação contra nós, mas encerra o caso e cobre nossos pecados, lavando-nos no sangue do Seu Filho. Veja, muitas vezes condenamos e julgamos de forma tão completa e final os nossos irmãos que parece ser impossível receberem perdão. Mas o Senhor, Ele se lembra da sua misericórdia. Irmãos, prestem atenção. É o diabo que nunca cessa de acusar. Mas também, lembramos, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado no céu, que não fala contra nós, mas fala por nós diante do Pai. Ele sempre fala a verdade e cobre os nossos pecados diante do trono do seu Pai Celestial. Penso novamente o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios: irai-vos e não pequeis. Não podemos, meus irmãos, começar a abrigar em nosso íntimo ressentimentos ou nutrir rancores, pois assim nós vamos dar oportunidades ao diabo. Veja no versículo 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Esta admoestação está relacionada àquela sobre falar a verdade, porque somos membros uns dos outros. Devemos amar a verdade, devemos falar a verdade e confessá-la honestamente. Quando somos chamados a fazê-lo, devemos testemunhar os fatos. Mas também aprendemos a controlar nosso falar sobre outros e ficar em silêncio. Mesmo a verdade não pode ser sempre dita. De novo, meus irmãos, há um tempo e um lugar para tudo. Então, com este mandamento, podemos terminar essa pregação orando com base no versículo 3 do Salmo 141 que nós lemos. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Certamente, isso beneficiará grandemente a paz,
a concórdia e a unidade da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.